Bom dia, sejam todos bem-vindos a este culto aqui na casa do nosso Deus. Deus nos acolhe, Deus nos abraça, é Ele quem nos recepciona nessa manhã com a sua palavra do livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, onde diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Nós somos filhos de Deus, não apenas criaturas, mas filhos, porque fomos adotados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos, assim, recebidos por Deus na sua família, e como seus filhos nós recebemos também o Espírito Santo. E esse Espírito Santo fala ao nosso coração e nos permite reconhecer que Deus não é apenas alguém que nos criou e nos abandonou para vivermos a vida longe dele, mas Deus é alguém que quer relacionamento conosco, e por isso o seu Espírito nos permite o chamar de Pai. Abba, Pai. Que de fato nós possamos reconhecer o nosso Deus triuno como nosso Pai, como aquele que quer um relacionamento próximo conosco. Um pai não quer ficar longe dos seus filhos. Pelo contrário, um pai quer proximidade, quer relacionamento, quer diálogo, quer amor e carinho. E é assim que Deus quer também lidar conosco, é assim que Deus quer se relacionar conosco. E nessa manhã, Deus também nos diz, por meio da sua palavra, que Ele está presente no meio de nós. Ele está presente. E nós nos reunimos no nome desse Deus presente, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando nós olhamos para a história da humanidade, para a história de Deus conosco, nós lembramos de como o pecado entrou no mundo. E lá em Gênesis 3, versículo 8, após Adão e Eva terem comido do fruto proibido, o texto bíblico diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Após cometerem pecado, após desobedecerem à vontade de Deus, o homem e a mulher se esconderam de Deus, se esconderam da presença de Deus. Essa é a nossa realidade como pecadores. Como pecadores, nós estamos afastados de Deus, nós estamos longe de Deus. E se Deus vem à nossa presença, nós nos escondemos dele, porque nós temos medo da consequência de estarmos próximos a Deus. Nós sabemos que nós erramos, que nós pecamos e que nós não podemos nos aproximar do nosso Deus. Por isso o homem e a mulher se esconderam. Mas a partir de Cristo nós não precisamos mais nos esconder de Deus. Nós podemos entrar na sua presença, nós podemos chegar da forma como somos e como estamos diante de Deus. E confessar a Ele a nossa culpa e o nosso pecado. Por isso eu convido quem pode a se colocar de pé para termos um momento de oração. Bondoso e eterno Deus, nós te rendemos graças por esta manhã, por esse novo dia de vida que tu nos concede, que tu nos dás essa oportunidade singular de nos reunirmos neste lugar para estarmos contigo, para adorarmos a ti, para também aprendermos mais de ti conforme tu nos serves com a tua palavra. Ó Deus, sabemos que a partir do pecado nós não somos dignos de estarmos na tua presença. E assim como Adão e Eva, nós também, quando estamos longe de ti, vivemos nos escondendo de ti, vivemos fugindo de ti, porque sabemos que a tua presença santa
ela nos destrói como pessoas pecadoras. Graças a Deus que por meio de Cristo Jesus, a tua ira não recai mais sobre nós, mas nós somos protegidos por meio de Cristo, que recebe em si a ira de Deus, o castigo de Deus em nosso lugar. Ó Pai amado, assim nós somos justificados, e uma vez justificados, nós sabemos que podemos chegar na tua presença, não precisamos mais nos esconder de ti, porque tu é um Deus que não estás irado conosco, não és nosso inimigo, pelo contrário, tu és um Deus que nos amas, queres relacionamento conosco, queres nos salvar. Assim, Senhor, a partir dessa tua obra, nós também podemos ser transformados. E essa transformação na nossa vida, ela acontece aos poucos. Muitas vezes, porém, nós caímos no pecado, nós fazemos aquilo que te desagrada, as obras das nossas mãos são pecaminosas, porque a nossa natureza produz aquilo que é pecado. E isso nós queremos te confessar, Senhor. Te confessamos que a nossa vontade, por mais que seja liberta por ti, muitas vezes ainda se inclina para o pecado e para o mal, porque a nossa natureza é fraca. Ó Senhor, perdoa tudo aquilo que a gente tem feito de errado. Perdoa, Senhor, quando nós andamos em caminhos tortuosos, que nos afastam da tua presença, nos afastam de ti, e nos levam também a fazer o mal e prejudicar os nossos irmãos. O nosso pecado, ele ofende a tua santidade, ele destrói a nossa vida e também destrói a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, Senhor, nos perdoa e nos transforma, para que a gente não volte a fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos pecados, mas que nós sejamos santificados pelo teu Santo Espírito, para fazermos as boas obras que tu tens preparado para nós. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a fazer a tua vontade com toda a nossa força, com todo o nosso ser. E assim, ó Deus, que a gente possa testemunhar da tua obra em nossas vidas, que a gente possa anunciar às pessoas a tua salvação, porque tu és um Deus gracioso e misericordioso. Em nome de Jesus. Amém. Paulo diz lá em Romanos 5,19, porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pela desobediência de Adão e Eva, toda a raça humana se tornou pecadora. Mas aquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para nos justificar, para justificar todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Se você crê no nome do Senhor Jesus, de todo o coração, e confessa diante dele a tua culpa e o teu pecado, você pode crer no perdão do Senhor Jesus, na redenção dos teus pecados, que te leva à salvação. Nós somos perdoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos nos assentar e vamos louvar ao nosso Deus cantando. Bom dia. Essa manhã nós temos, marcando nos termômetros aí 3 graus, sensação térmica de 2. A gente pensou nessa canção para a gente se saudar, para a gente se cumprimentar, e vai ser muito oportuna a gente praticar o que a gente vai cantar agora, para a gente se aquecer também um pouquinho. Então, quem quiser, depois, enquanto a gente estiver tocando, a gente vai tocar essa canção 2 vezes, quem quiser se levantar e ir cumprimentando quem está do seu lado, todo mundo não vai dar, né? A gente não vai ter como cumprimentar todo mundo, mas a gente pode cumprimentar alguns que estão ao nosso redor. Tá bom, então?
já transformou. E eu quero te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. E eu quero te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. A minha vida Jesus já transformou. E eu quero te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu quero te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Vamos seguir nessa mesma vibe e vamos cantar para o nosso Senhor o quanto vamos cantar nosso louvor para Ele. Vamos dar o nosso louvor. Louvado seja o meu Senhor, 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 pelo sol e pela lua, pela estrela no firmamento, pelo vento e pelo mar, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, 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 por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora sofrem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. O que dá sentido à vida é amar-te e adorar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Querido e eterno Deus, pedimos que agora a gente possa também aquietar os nossos corações e a nossa mente para ouvirmos a Tua palavra e compreendermos aquilo que Tu tens preparado para nós hoje, como ensinamento, mas também como desafio para a nossa vida como cristãos. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar quem tem a sua Bíblia para abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8,
versículos 26 até o 39. Lucas 8, 26 a 39. O texto bíblico diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Até aqui o texto bíblico. Esse texto, ele é um relato missionário de Jesus. Jesus, ele vai para uma terra, para uma cidade que não era exatamente do povo judeu. E assim, Jesus, ele indica para nós como cristãos que a sua igreja também deve tomar uma direção, deve caminhar. Porque Jesus, ele vai conscientemente, intencionalmente, para a região, para a cidade dos Gerazenos. E um pouco antes do texto que nós lemos, o Evangelho de Lucas relata que Jesus estava na Galiléia, então ele entra num barco junto com seus discípulos e manda que se atravesse o lago. E eles então partem, atravessando o lago, enfrentam uma tempestade, e Jesus acalma essa tempestade. E eles rumaram para a terra dos Gerazenos. A gente pode se perguntar que lugar é esse, essa tal terra dos Gerazenos? Ela é exatamente na frente da região da Galileia, só que do outro lado do mar da Galileia. E a população desse lugar, ela era formada por gentios, por povos que não eram judeus. E a maioria das pessoas lá eram pagãs, pagãos que tinham a cultura grega. E algo que nos mostra claramente que era um povo não judeu é o fato deles criarem porcos, porque os judeus não criavam porcos. Para os judeus, segundo o livro de Deuteronômio, porcos eram animais impuros, então era proibido para judeus criar porcos. E o fato de
aquele demônio se identificar como legião remonta ao sistema romano daquela região. Porque legião era a designação, era o nome de uma unidade, da maior unidade do exército romano. Uma legião romana contava com cerca de 6.000 soldados. E tudo isso nos faz perceber que Jesus foi intencionalmente em direção aos gerazenos. Não foi um acidente. Jesus, ele quis ir para alcançar pessoas estrangeiras. Do ponto de vista político, para os judeus, os gerazenos eram inimigos. E do ponto de vista religioso, eram pessoas impuras. Eram pessoas consideradas excluídas da possibilidade de terem um relacionamento com Deus. Mas Jesus, ele vai ao encontro dessas pessoas excluídas, e no meio dessas pessoas excluídas, ele encontra uma pessoa ainda mais excluída. Ele vai para os gerazenos, que já são excluídos, considerados excluídos pelos judeus, e no meio deles encontra uma pessoa totalmente excluída, um homem possesso de muitos demônios, que, segundo a designação, então, legião, né, por serem muitos demônios, a gente poderia supor, então, que são cerca de 6.000 demônios, de acordo com essa comparação com a unidade militar romana, e também o fato de depois esses demônios tomarem posse de uma grande manada de porcos. Ou seja, eram muitos demônios, e esse homem, em virtude dessa possessão demoníaca, estava num estado terrível. Não morava em casa nenhuma, vivia nos túmulos, não se vestia, ou seja, a habitação dele era lugar de morte, era lugar de não existência, lugar de exclusão. E por mais que as pessoas tentavam prendê-lo com correntes, encarcerá-lo, ele, possesso, despedaçava tudo, se livrava das correntes e era conduzido pelo demônio para o deserto. Ou seja, ele vivia em sepulcros, em túmulos, em deserto, lugares que se entendia que eram as habitações dos demônios. E Lucas, então, no seu evangelho, ele quer nos mostrar que esse homem, ele não está apenas excluído da possibilidade de ter um relacionamento com Deus, mas ele está muito, mas muito longe dessa possibilidade. É um homem que, do ponto de vista religioso daquela época, não tem salvação. Ele é de um povo excluído e ele é o mais excluído dentre os excluídos. E esse homem tão excluído, para lá de excluído, Jesus foi na direção dele. Jesus foi buscar e salvar exatamente esse mais excluído dentre os excluídos. E a pergunta que fica para nós como igreja, quando nós nos deparamos com esse texto, será que a gente também faz esse movimento de ir ao encontro das pessoas excluídas? Porque a gente confessa que a fé em Jesus, que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, oferece salvação para todas as pessoas, sem distinção. Mas será que isso é apenas palavras da boca para fora? Ou será que a gente de fato vive assim? Porque muitas vezes a gente até fala que Jesus quer salvar todas as pessoas, mas a gente não vai atrás de todas as pessoas. Nós fazemos listas, nós separamos na nossa cabeça, categorizamos as pessoas em pessoas que podem ser salvas e pessoas que não podem ser salvas. A gente configura, a gente emoldura o Evangelho segundo a nossa própria imagem e semelhança. E a partir da nossa própria imagem e semelhança, nós julgamos as pessoas que podem ser salvas daquelas que não podem. E, geralmente, aquelas que podem ser salvas nas nossas listas são pessoas que pensam como nós.
pessoas que defendem as mesmas coisas que nós, que têm um estilo de vida parecido com o nosso. Facilmente a gente cai na tentação de colocar coisas no Evangelho que não vêm da palavra de Deus, mas que vêm de nós mesmos, que vêm das nossas preferências. E assim a gente faz distinção de pessoas entre aqueles que podem e que não podem ser salvos. Para o povo judeu, inclusive para os discípulos de Jesus, os gerazenos e todos os gentios estavam excluídos da salvação. Quanto mais esse gerazeno, possesso por demônios, que não se vestia e morava em túmulos. Esse homem não tinha a menor chance. Esse homem não tinha condições de ser salvo. Mas na lista de Jesus, todos estão incluídos na salvação, na oferta da salvação. E especificamente para esse homem Jesus foi. Ele quis oferecer para esse homem salvação e reconciliação. Jesus vai em direção aos excluídos e acha dentre eles o mais excluído de todos. E assim a gente percebe que a salvação não vem a nós por meio de um exame de seleção, por meio de um teste que quer avaliar se nós merecemos ou não a salvação. Jesus, ele nos chama por seu Espírito Santo, por meio da pregação, e ele nos concede fé, mesmo nós não merecendo. E assim como Jesus um dia alcançou a mim e a você, ele também tem o desejo de que outras pessoas sejam alcançadas pelo seu Evangelho, por meio do anúncio da sua salvação. Jesus não quer que tenhamos listas. Jesus quer que a salvação seja anunciada para todas as pessoas, sem distinção. E eu repito então a pergunta: será que nós também pensamos assim como o Senhor Jesus? Ou nós fazemos listas de pessoas excluídas da salvação? Você crê que Jesus quer que a gente leve a palavra da salvação para todas as pessoas, também aquelas que o mundo exclui? Ou você acha que a salvação é apenas para as pessoas que se parecem com você, para as pessoas que você gosta, para as pessoas do seu grupo social? Jesus nos convida para anunciar o Evangelho a todas as pessoas, sem distinção. A oferta que Jesus faz para aquele homem também nos mostra aquilo que nós devemos oferecer como igreja. Lucas descreve uma situação terrível de um homem que, humanamente falando, não tem mais condições de ser salvo. Mas Jesus, ele se manifesta àquele povo, se manifesta àquela cidade gerazena, e ele se revela como aquele que tem autoridade, inclusive sobre demônios. E a partir da cura e da libertação desse homem endemoniado gerazeno, esse homem tem uma reação de se prostrar diante de Jesus. Ainda antes de ser liberto e de ser curado da sua possessão demoníaca, o homem ainda possesso, ele já se prostra diante de Jesus, porque os demônios que o possuem temem ao reconhecer o Senhor Jesus. Os demônios temem porque reconhecem que Jesus pode lançá-los no abismo. E Jesus, ele não faz um pedido aos demônios para saírem daquele homem, mas Jesus anuncia com autoridade, com poder, a libertação. Ele manda os discípulos saírem. E uma vez que os demônios
reconhecem a autoridade de Jesus, os demônios precisam da permissão de Jesus para ir até os porcos. Os demônios não têm autoridade nenhuma, eles não têm poder nenhum diante do Senhor Jesus. E Jesus, além de revelar sua autoridade e mostrar que ele tem compaixão daquele homem, também é possível perceber que a salvação que Jesus nos traz, ela nos transforma radicalmente. É só perceber a radicalidade da transformação que aconteceu nesse homem. Um homem possesso, um homem transtornado, um homem nu, habitando entre túmulos, entre sepulcros, uma pessoa que arrebentava correntes, provavelmente era temido por todos por ser violento. E após a libertação e a cura, quando Jesus o liberta e ele não possui mais um demônio sequer, ele está ali aos pés de Jesus, sentado, em perfeito juízo, vestido, capaz de raciocinar e de pensar de forma adequada e de forma sadia. Sua vida foi completamente restaurada. Sentado aos pés de Jesus, isso nos comunica que esse homem se tornou um discípulo de Jesus. Porque todo aquele que se assenta aos pés de Jesus é seu discípulo. A ação de Jesus transforma um homem possesso, completamente transtornado, atormentado por muitos demônios, em um homem salvo. E completamente salvo, salvo em todos os sentidos. Ele foi curado das suas enfermidades, ele foi restaurado, o seu bem-estar, ele tem experimentado a salvação divina, ele é liberto de demônios. Jesus concede salvação plena, salvação completa, em todos os âmbitos da vida daquele homem. E ele está agora em perfeito juízo, sentado, vestido, aos pés de Jesus, tranquilo, conseguindo pensar normalmente, conseguindo se comunicar normalmente, uma nova pessoa. E Jesus, ao salvar e libertar aquele homem, tão excluído, dentre os excluídos, o mais excluído que Jesus encontrou possivelmente, Jesus não só o transformou em seu discípulo, mas também o enviou. Quando Jesus estava partindo daquele lugar, o homem pediu para ir junto com Jesus. E Jesus não deixa ele ir junto, mas ele o envia para ser uma testemunha de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E aquele homem, como um discípulo fiel, obedeceu e foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. E é interessante isso, porque aquele homem reconhece que Jesus é Deus. Porque não sei se vocês perceberam, Jesus manda ele ir e contar tudo que Deus fez por ele. E ele vai e conta tudo que Jesus fez por ele. Ou seja, ele reconheceu, ele percebeu e testemunhou que Jesus é o único Deus. E aquele homem foi obediente, anunciando todas as coisas que Jesus tinha feito. Reconhecendo Jesus como seu Deus, como seu Salvador, ele fez aquilo que o povo de Deus deve fazer. Ele fez aquilo que nós devemos fazer. Viver como testemunhas de Cristo e da salvação que Ele nos proporciona. E nós precisamos reconhecer que dádiva maravilhosa, que transformação maravilhosa que Cristo pode causar. Somente um Deus gracioso e amoroso pode libertar e salvar e restaurar uma vida de dentro para fora. Uma vida completamente perdida, sem esperança, sem sentido, é transformada numa vida com pleno sentido, como uma pessoa que testemunha o amor de Deus.
que testemunha a salvação por meio de Cristo. E a gente percebe, a partir dessa história, que a gente só consegue encontrar o Senhor Jesus se Ele vier ao nosso encontro. Porque aquele homem não tinha condições de encontrar Jesus. Não tinha a menor chance de ele ir até Jesus pelas próprias pernas. Mas Jesus foi até ele. Nos nossos tempos, nos nossos dias, nós não podemos mais encontrar Jesus em carne e osso como aquele homem. Mas por meio da palavra de Jesus, por meio da palavra das Escrituras e da ação do Espírito Santo, nós também podemos ter um encontro com o Senhor Jesus. Não em carne e osso, mas um encontro verdadeiro, por meio do Espírito Santo. A pergunta que fica para nós: será que nós, como igreja, oferecemos para as pessoas a mesma oportunidade de salvação que o homem gerazeno recebeu de Jesus? Jesus fez o suficiente para a salvação de todos nós. Jesus fez tudo aquilo que era necessário para que nós tenhamos reconciliação com Deus. Mas nós precisamos anunciar essa salvação para que as pessoas conheçam ela. A salvação de Cristo não depende da pessoa a quem ela é oferecida, mas depende daquilo que Jesus faz por nós. Jesus não chegou para aquele gerazeno possesso de demônios e disse assim: olha, se você melhorar de vida, se você se endireitar, tomar um banho, botar uma roupa, parar de morar em túmulos e arranjar uma casa e colocar tua vida em ordem, daí eu vou te salvar. Não, Jesus não fez isso. Até porque aquele homem possesso nem tinha condições de fazer isso. De tão transtornado e atormentado por demônios que vivia. Mas Jesus fez tudo o que era necessário para libertar aquele homem. Jesus fez tudo o que é necessário para libertar a todos nós. E por meio da obra de Jesus, é possível que nós tenhamos uma vida nova. Uma vida que se coloca sob a autoridade de Jesus. Será que nós vivemos uma vida assim? Uma vida que se deixa guiar pelo Espírito Santo? Uma vida que conduz as pessoas à fé e ao discipulado do Senhor Jesus? Fica a pergunta. E uma última questão que eu ainda trago para nós. Jesus, ele recebe uma reação quando ele anuncia a sua palavra. Existem duas respostas distintas que as pessoas podem dar à ação de Jesus. E quando nós, como igreja, anunciamos a palavra de Deus, nós também podemos esperar uma dessas duas reações. Essas reações são a aceitação ou a rejeição. Após o homem possesso ser liberto, ele creu no Senhor Jesus. É possível perceber pelas suas atitudes que ele creu e também obedeceu. Mas toda aquela população gerazena também recebeu a ação salvífica de Jesus. Eles presenciaram o poder de Jesus que salva um homem possesso. Mas ao invés de aceitarem a ação salvífica de Cristo, eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo e rejeitaram a salvação de Cristo. A sua reação foi completamente diferente. E todo aquele povo, então, pediu para Jesus se retirar deles. Pediram para Jesus ir embora, porque estavam com muito medo. Aquela população, aquele povo não quer estar com Jesus, não quer ouvir a sua palavra, não quer viver uma vida de discipulado, não quer obedecer a Cristo.
não quer reconhecê-lo como Deus, como Senhor e Salvador. E Jesus, ele simplesmente atende ao pedido. Jesus volta para o seu barco e atravessa de novo para o outro lado. A ação salvífica, a obra de Cristo foi manifesta para aquelas pessoas consideradas excluídas. Mas somente aquele que aceita e que crê pode ser reconciliado com Deus. Somente aquele que crê no Senhor Jesus pode ter uma vida nova. E até mesmo entre os judeus acontecia assim. Aqueles judeus que se achavam povo salvo já por serem judeus, por serem do povo de Deus, quando receberam a palavra de Cristo, alguns creram e foram salvos, mas muitos rejeitaram. E aqueles que rejeitaram não fazem parte do povo de Cristo. Jesus Cristo e sua salvação pode ser aceita ou pode ser rejeitada. Jesus, ele nos mostra que ele quer salvar a todas as pessoas sem distinção. Não existe lista de excluídos da salvação de Deus. Mas também é fato de que muitas pessoas optam por não serem incluídas na salvação de Deus. Jesus, ele manifestou a sua salvação diante das mais diferentes pessoas. Jesus manifestou a sua salvação para os judeus, para os gerazenos, para os gentios. Se manifestou para pessoas possessas por demônios, para publicanos, prostitutas, fariseus, pecadores, sacerdotes, pobres, ricos, homens, mulheres, crianças. Jesus manifestou a sua salvação para todas as pessoas. Mas apenas as pessoas que confiam no Senhor Jesus podem experimentar a salvação. E a gente precisa se perguntar como igreja, se nós estamos preparados para receber essas reações diante do nosso testemunho da salvação em Cristo. Nós precisamos perceber que é possível que nós, mesmo pregando o Evangelho, nós sejamos rejeitados. O Evangelho, ele causa rejeição de muitas pessoas. E existem muitas igrejas e muitos pregadores e muitos cristãos que, com medo de serem rejeitados, com medo de terem o Evangelho rejeitado, desvirtuam o Evangelho para que ele seja aceito, para que ele tenha sucesso. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade consumista, numa sociedade competitiva, então as pessoas não querem rejeição, querem apenas aceitação. E daí se muda o Evangelho, se transforma o Evangelho em palavras bonitas, em mensagens inspiradoras, em orientação para a vida, para uma vida de sucesso, uma fórmula mágica de encontrar a felicidade, com o objetivo de que a igreja fique cheia. Mas daí não é o Evangelho verdadeiro. Daí se está apenas aumentando os seguidores daquela igreja ou daquele pregador, mas não seguidores de Jesus. Pode-se pregar um Evangelho muito bem aceito e aplaudido por todos, mas não necessariamente é o Evangelho verdadeiro. Porque o Evangelho verdadeiro muitas vezes causa rejeição. Muitas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, não querem saber dele. Ao ouvirem a respeito de Cristo, não querem saber dele. Existem também pessoas que desvirtuam o Evangelho apenas para atender interesses de pessoas, de grupos ou da sociedade. E muitas vezes se transforma o Evangelho em ideologias e não no Evangelho verdadeiro. E a gente precisa, como cristãos,
reconhecer a verdadeira palavra de Cristo, o verdadeiro evangelho, e nos afastarmos do evangelho que é atrativo e bonitinho, que parece ser um evangelho agradável aos olhos, mas que não é o evangelho verdadeiro de Cristo. Porque o evangelho verdadeiro de Cristo, ele é desafiador, ele compromete, e muitas vezes ele é tão desafiador que ele é rejeitado. Que evangelho nós vivemos? Que evangelho nós anunciamos? Será que é o evangelho revelado por Cristo nas Escrituras? Ou é um evangelho desvirtuado e desconfigurado, que nos busca conformarmos com os padrões desse mundo? Será que a gente permanece fiel ao evangelho verdadeiro? Ao evangelho que pode ser aceito e rejeitado? Ou será que a gente busca apenas satisfazer as vontades das pessoas, falar aquilo que as pessoas querem ouvir, para nos encaixarmos como cristãos? O verdadeiro evangelho nos confronta com o fato de que nós somos pecadores, que nós não temos condições de nos salvar, mas apenas por meio de Cristo nós somos libertos, resgatados de uma vida de perdição para uma vida nova. E Cristo continua nos chamando para experimentar esse evangelho verdadeiro e para anunciar esse evangelho verdadeiro. Que o Espírito Santo nos capacite a crer e a examinar a nossa vida, para que a palavra de Cristo habite no nosso coração e a gente não viva um evangelho segundo a nossa imagem e semelhança, um evangelho que parece legalzinho para nós, mas que a gente viva o evangelho verdadeiro, que é difícil, que é desafiador, que muitas pessoas rejeitaram, mas que é o evangelho que Cristo nos oferece para a salvação. Que o Senhor nos ajude. Amém. Esse evangelho verdadeiro, ele nos desafia. Ele nos desafia também a contribuirmos com nossos dons e com o nosso dinheiro ao reino de Deus. E nós vamos cantar uma música agora. Enquanto nós cantamos essa música, vamos também recolher nossas ofertas. E as ofertas do culto de hoje são destinadas à comunidade de Cachoeirinha. Uma comunidade pequena, que tem dificuldades de se manter, mas que quer também anunciar o Evangelho de Jesus lá na cidade de Cachoeirinha. E assim nós, como cristãos, somos chamados também a ajudar, a contribuir, para que a palavra de Deus seja anunciada neste lugar. Então, se você depositar sua oferta na cestinha, estará ajudando a comunidade de Cachoeirinha. Se você deseja ajudar a comunidade aqui da Charlau, você pode depositar sua oferta na igrejinha. Que Deus abençoe dádivas e também doadores. Vamos cantar. Conheci um mundo mau e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal
só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Pois Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. O Evangelho de Jesus Cristo não é apenas uma palavra que quer nos fazer bem, que quer nos animar, que quer levantar nossa alma, que quer nos trazer felicidade apenas. O Evangelho de Jesus Cristo é uma palavra desafiadora. O Evangelho exige transformação de vida, mudança de mente, arrependimento, exige conversão. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é algo banal. A salvação por meio de Cristo é algo que custou muito caro. A salvação por meio de Cristo custou o sacrifício do Senhor Jesus, a morte de Cristo na cruz. E esse sacrifício não pode ser banalizado. A gente não pode viver o Evangelho como se fosse apenas uma historinha bonita. O Evangelho não aceita isso. Cristo não aceita que a sua palavra seja vivida apenas como uma historinha bonita. É uma história verdadeira e comprometedora que mexe com o nosso ser. E quando a gente é convidado a participar da ceia do Senhor, a gente precisa ter consciência disso. A ceia é algo muito sério. A ceia está nos lembrando da seriedade do Evangelho, da seriedade do compromisso que a gente assumiu com Cristo, porque Cristo também assumiu um compromisso conosco, ao permitir que Ele fosse torturado, açoitado, pendurado numa cruz e morto. Por isso que a gente possa aceitar o convite de Cristo a vir à Santa Ceia, mas fazer isso com clareza a respeito do que nós estamos fazendo e do significado daquilo que nós estamos fazendo. Fazer isso com seriedade. Convido a nos colocarmos de pé para que nós, em preparação à ceia do Senhor, oremos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado por vocês. Comei dele todas as vezes que o fizerdes, em memória de mim. Por semelhante modo, após haver enceado, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, dado e derramado em favor de vocês, para a remissão dos pecados de vocês. Bebei dele todas as vezes que o fizerdes, em memória de mim.
O pão que partilhamos é a comunhão no corpo de Cristo. E o cálice pelo qual damos graças é a comunhão no sangue de Cristo. Jesus, ele nos ordena a fazer isso sempre, até que ele volte. E é ele quem nos convida, ele nos diz: venham, está tudo preparado. Faremos como de costume na nossa comunidade. Quem está aqui à minha direita pode vir e fazer uma fila à direita, pegar os elementos, o pão e o suco aqui nessas bandejas à direita e retornar ao seu lugar pelo corredor lateral. Da mesma forma, quem está à esquerda vem aqui, faz uma fila à esquerda, pega os elementos nas bandejas da esquerda e retorna aos seus lugares pelos corredores laterais. Nós levamos os copinhos com a hóstia e com o suco até o nosso lugar, e quando todos estiverem no seu lugar, então nós ceamos todos juntos. Venham, pois tudo está preparado. Podemos vir à frente. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados, que jamais atingiremos. Amor da versão normal, que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além que o amor convencional. Deus lá do céu revelou-se por amor que não paralelo, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se por amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional, que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem se quer. Isto é o corpo e o sangue de Cristo. Ceamos em comunidade. Amor incondicional. Baixemos nossa cabeça para um momento de oração. Deus eterno, obrigado que nós podemos, como comunidade, cear em comunhão uns com os outros e também contigo. Obrigado pelo teu grande amor por nós e porque nós podemos saber que tu vens ao nosso encontro, não importa quão longe de ti estivemos,
quão longe de Ti nós possamos estar, mas Tu nos alcança e transforma a nossa vida. Assim, ó Pai, que a gente possa, uma vez salvos e transformados por Ti, sermos Teus discípulos verdadeiros e testemunharmos com todo o nosso coração e com toda a nossa vontade a respeito da Tua palavra, do Teu Evangelho, daquilo que Tu fazes em favor de nós. Obrigado, Senhor, por este momento de culto. Obrigado que nós podemos ter irmãos e irmãs na fé com quem caminhamos junto na nossa vida de fé. Te rogamos, Senhor, que Tu estejas cuidando de cada um de nós, nos abençoando. Tu conheces cada uma das nossas dificuldades, cada um dos nossos desafios, nossas dúvidas, aquilo que está no nosso coração, aquilo que nos incomoda, Senhor, nossos problemas. Que Tu possas estar cuidando de nós e nos ajudando a lidar com as situações da vida. Que o Teu Santo Espírito também nos motive e nos capacite a buscar mais de Ti cada dia da nossa vida. Que a gente possa se dedicar à leitura da Bíblia, à oração diariamente. Que a gente possa também ter motivação para participar da vida comunitária e que a gente possa Te servir aonde Tu tens nos chamado a fazê-lo. Senhor, também colocamos nossas alegrias diante de Ti, na certeza de que todas as bênçãos que recebemos e tudo aquilo que temos vem das Tuas mãos, vem de Ti, pois Tu és nosso Senhor e nosso Salvador eterno. Pedimos por essa comunidade, ó Deus, que Tu continues a abençoando, que Tu continues usando este templo, essa comunidade, este lugar, para a transformação de vidas, para a conversão de pessoas, para que pessoas possam ser libertas de tudo aquilo que as distancia de Ti. Pedimos também que Tu estejas cuidando e auxiliando e, acima de tudo, curando também as pessoas enfermas na nossa comunidade. Cuida, Senhor, das pessoas que estão acamadas em virtude das mais diversas doenças, principalmente essas doenças de inverno, Senhor, neste tempo mais frio, especialmente os idosos. Também, Senhor, cuida daquelas pessoas que estão nos hospitais, internadas, precisando de tratamentos e também, inclusive, aquelas que aguardam tratamentos que não parecem não acontecer nunca. Esteja, Senhor, proporcionando a Tua cura e a Tua libertação na vida de todas as pessoas que sofrem. Nós clamamos pelas dores deste mundo, Senhor. Lembramos também das famílias enlutadas, aquelas famílias que perderam alguém querido e que carecem agora do Teu consolo, carecem da esperança da vida eterna como única resposta para a dor e o sofrimento. Cuida de cada um de nós, Senhor, e que a gente possa saber guardado e protegido em Tuas mãos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Pergunto se nós temos visitantes no nosso culto hoje. Visitantes, eu creio que não. Temos aniversariantes. Alguém fez aniversário na semana que passou? O Cris, que cuida da transmissão lá, me deu um tchauzinho. Ele fez aniversário essa semana, né, Cris? Que dia que foi? Terça-feira. Parabéns, Cris. Que Deus continue te abençoando, te usando. Que você possa ter um feliz novo ano de vida com a bênção do nosso Deus. Mais alguém fez aniversário? Ah, sim. Desculpa, não vou lembrar o seu nome. Isolde, isso. Que dia que foi? Dia 15? Parabéns, então. Que Deus também te abençoe ricamente nesse novo ano de vida. Que você possa continuar na esperança e na certeza da salvação com o nosso Senhor Jesus e também fazendo parte dessa comunidade. Sinta-se abraçada por todos nós. Mais alguém? Não? Então eu quero convidar o Xuxa, que também vai nos trazer os avisos
desta manhã. Um bom dia a todos que estão aqui presentes no templo e também aqueles que nos assistem pelo YouTube. É momento de compreender aqueles que ainda preferem manter o uso de máscara, distância de 1 metro entre pessoas que não são da mesma família, uso de álcool gel disponível na entrada do templo para higienização das mãos. Os membros que estiverem com sintomas ou gripados, solicitamos que mantenham o uso da máscara. Jantar dos homens. Os homens são todos convidados a participar do jantar na próxima sexta-feira, dia 24, às 19h30. Faça a sua inscrição com o Adolfo ou comigo. Culto do dia 26. Teremos a presença do pastor Helmut no culto da Charlau, às 8h30. O tema da mensagem será perguntas indiscretas. Participe desse momento de reflexão na palavra de Deus. Coral Trindade. Dia 26, a partir das 11h30, haverá a galinhada caipira, promovido pelo coral. Cartões para o almoço no local ou para levar no valor de R$ 25 para adultos e R$ 15 para as crianças de 6 a 12 anos. Reserve essa data e participe. Eu peço assim, se vocês quiserem, que adquira o seu cartão, imagino até sexta, né, seu Arlindo? Para a gente poder se organizar um pouco melhor nessa data, né, porque às vezes no dia vai ter uma também, mas eu preferia que até sexta-feira, ou comigo, ou na secretaria também tem cartões à venda. Noite de Jovens Talentos. No dia 30/7, a partir das 19h30, a GEBS convida aqueles que desejam compartilhar seus dons e talentos. Se você deseja apresentar uma poesia, louvor, teatro ou dança para honrar a Jesus, inscreva-se com a Carol ou com o Rafael. Com o Rafa. É que o Rafael também é um pastor, então é o Rafa da GEBS. Os próximos cultos serão dia 26, às 8h30 na Charlau, culto com bênção à família, e às 19h30 no Jardim Luciana. A oferta, o pastor já falou, é destinada para a Cachoeirinha. Eu também chamo a Iraci para ela dar um complemento desse culto do dia 26, né, Iraci? Então, o Xuxa já falou do programa no próximo domingo, dia 26. Vai ser um dia bem cheio, um dia bem especial. Nós vamos ter a participação do pastor Douglas aqui, pastor que já é pastor aposentado, e ele continua atuando na ISLB, então ele foi convidado para estar presente conosco. Então, vamos prestigiar, e vai ser um programa intenso, assim. Ele vem de manhã para o culto, um culto especial, com um tema, como vocês já viram, que é bem interessante, são perguntas indiscretas. Depois nós vamos ter um tempo de recreação depois do culto, lá no auditório, no salão, né, salão da UASE, que nós costumamos chamar, para que não precisem ir até em casa e voltar para o almoço. Então, vocês já podem ficar direto aqui. Após o culto, teremos esse encontro lá com recreação, é surpresa. Então, todos estão convidados, e após teremos o almoço, né, que é um almoço bem especial também, que é a galinhada do coral, e depois disso, às 2h, vamos ter um programa novamente com o pastor Douglas. Esse programa à tarde é dirigido principalmente ao grupo dos jovens adultos. São pessoas sozinhas, mas não impede de que outros participem também, pessoas que são casadas.
mas o tema é específico para esse grupo. Mas todos estão convidados a participar e principalmente a convidar. Hoje ainda tivemos o desafio, né, através do pastor, que nós devemos estar levando a mensagem. É uma forma, convidando pessoas para um tema específico, especial, uma pessoa diferente, então somos desafiados. E eu peço que se cada um trouxer mais um, nós vamos ter a igreja cheia. Que bênção seria, né? Obrigada. Obrigado, Xuxa, Iraci. Vamos cantar ainda uma última música. Sacia minha fome, a paz que domina e consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Sobra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Haja o que houver, sempre ele será. Já em seguida, eu estou me dirigindo para a comunidade, para o ponto de pregação do Santos Dumont, então não posso me despedir de vocês, mas também quero deixá-los com a bênção do nosso Deus. Podemos nos colocar de pé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz e na graça do nosso Senhor. Tenhamos um bom domingo e uma abençoada semana.